Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Êxodo, e nosso capítulo de hoje é o capítulo 33. Nesse capítulo nós vemos que o Senhor fala com Moisés, ele diz: olha, saia desse lugar que você tirou junto com o povo que você tirou do Egito, vá para a terra que eu prometi por juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou dar essa terra aos descendentes deles, e eu vou mandar à sua frente um anjo que vai expulsar os cananeus, os amorreus, enfim, todos os inimigos. Deus vai falando tudo isso ali com Moisés, e aí Deus diz assim que ele não iria. Por quê? Porque aquele povo tinha sido um povo obstinado demais. Eu não irei com vocês, porque esse povo é um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. E aí nós vemos toda a conversa de Moisés com Deus. Moisés pedindo para ver a glória de Deus. Vemos Moisés dizendo: Senhor, se o Senhor não for conosco, então nem nos envie. Não queremos ir com um anjo. Queremos a presença do Senhor conosco. Então nós vemos nesse capítulo 33 o relacionamento que Moisés tinha com Deus. Uma amizade genuína, pura, um relacionamento genuíno que Moisés estabeleceu com Deus e Deus com Moisés. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre esse relacionamento, sobre essa amizade, sobre essa comunhão que Moisés tinha com Deus. Amados, Deus, ele sempre desejou que o homem se relacionasse com ele. Ele criou o homem para o relacionamento. É para isso que o ser humano existe, para se relacionar com Deus. Se não fosse assim, Deus teria criado o ser humano, colocado o ser humano na terra e nunca mais teria vindo falar com o ser humano. Joguei na terra e agora se virem. Não foi assim. Nós vimos lá em Gênesis, desde a criação, Deus vinha ter com o homem, ou seja, conversar, compartilhar, ter comunhão com o ser humano todos os dias. Por quê? Porque é para isso que Deus criou o ser humano, para ter comunhão com ele. Deus não queria apenas coisas criadas, simplesmente. Não, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, Deus criou o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, sendo o reflexo de Deus, refletindo a Deus aqui nessa terra e tendo o que? Comunhão com o Senhor. E é exatamente a partir dessa comunhão, desse relacionamento com Deus, que o homem se torna capaz de ser de fato o reflexo de Deus aqui na terra. Quando o homem se relaciona com Deus, ele se alimenta da presença de Deus, ele recebe plenamente tudo aquilo que Deus tem para ele, então ele começa a manifestar, a refletir essa glória de Deus, essa vida de Deus. E infelizmente a queda trouxe a inoperância do espírito humano que unia a vida do homem à vida de Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. Então ele se comunica com o homem através do quê? Da parte espiritual do homem, do espírito do homem. E a queda, infelizmente, tornou o espírito do homem inativo, morto. É por isso que Deus disse: se você comer desse fruto, o conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. Falou para Adão e Eva: você morrerá. Porque vai perder aquilo que Deus criou, aquilo que Deus estabeleceu, aquela comunhão, aquele relacionamento livre entre Deus e o homem. Porque Deus se relaciona com o homem precisa ser o quê? Um ser espiritual, mas um espírito puro para se comunicar com Deus, que é puro, que é santo. Infelizmente o pecado
acabou com isso, mas Jesus Cristo veio para trazer essa reconciliação. Jesus Cristo regenerou o homem, ou seja, deu um espírito novo, regenerado, recriado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, agora nós temos novamente a possibilidade de termos esse relacionamento completamente livre com o nosso Deus. E amados, aqui nós vemos o homem ainda não havia sido recriado, regenerado. Jesus Cristo ainda não havia feito a sua obra completa. Mas todo aquele que depositava a sua fé em Deus, porque a salvação, o relacionamento com Deus sempre foi pela fé. Todo aquele que depositava a sua fé em Deus, ele recebia dessa capacitação vinda do Espírito. Para quê? Para poder se comunicar com Deus, ter comunhão com Deus, que sempre foi por meio do Espírito e pela fé. E nós vemos isso aqui acontecendo com Moisés. Moisés não havia sido regenerado. Jesus Cristo ainda não havia feito a sua obra, mas Moisés havia depositado a sua fé em Deus. Ele creu em Deus, e assim como aconteceu com Abraão, isso lhe foi acreditado como justiça, ou seja, ele era visto por Deus como justo. Por quê? Porque ele depositou a sua fé em Deus. E agora, como justo, ele desenvolveu um relacionamento com Deus. E ele tinha esse relacionamento que nós lemos aqui no capítulo 33. Se você não leu, eu encorajo você a ler o capítulo todo, o capítulo inteiro. Nós vamos ler do versículo 7 até o 11, falando exatamente sobre o local onde Moisés se encontrava com Deus, para conversar com Deus, para receber as instruções de Deus, para falar com Deus, para ter comunhão com Deus, que ele chamou de a tenda do encontro. Então, nesse texto aqui de Êxodo 33, do 7 ao 11, está escrito assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Amados, veja que incrível isso aqui. Moisés, ele tinha o quê? Um relacionamento com Deus, uma amizade com Deus. Ele estabeleceu até mesmo um lugar. Ele costumava o quê? Montar uma tenda. Eles estavam ali andando pelo deserto, seguindo as instruções, as direções de Deus. E ele sempre montava o quê? Uma tenda fora do acampamento, que ele chamava de a tenda do encontro. E veja que a Bíblia diz que quem quisesse consultar ao Senhor podia ir naquela tenda. Mas ali era o lugar em que Moisés ia. Ele ia com frequência. Ele sempre ia até lá. Para quê? Porque ele queria conversar com Deus. E a Bíblia diz que Deus, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Esse é o relacionamento que Deus sempre quis ter com o homem. Essa é a vida que Deus estabeleceu para que nós tenhamos com Ele um relacionamento de amizade. Talvez nós leiamos isso aqui e pensemos, mas Moisés, olha só o que a Bíblia diz, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Moisés era muito privilegiado. Deus estava ali
falando, conversando com ele. Hoje em dia não é mais assim. Deus não está aqui falando conosco. O Senhor não está aqui. Amados, muitas vezes eu pensei isso e pensei dessa forma. Quando eu lia no Antigo Testamento, a forma com que Abraão se relacionou com Deus, a forma que Moisés se relacionou com Deus, e eu pensava assim, era mais fácil, eles literalmente conversavam com Deus. Eles falavam literalmente com Deus ali, como quem fala com um amigo. Hoje não, hoje em dia não é assim. E aí eu pensava dessa forma até o dia em que o Senhor me levou para certas escrituras do Novo Testamento e aquilo impactou completamente a minha vida. Quando eu comecei a estudar Hebreus, eu já mencionei isso com os irmãos, né? Eu estou estudando Hebreus enquanto estudo o Antigo Testamento. Eu já estudei Hebreus várias vezes, nós já estudamos Hebreus aqui, para quem acompanha o Ministério Vida sabe que nós estudamos os últimos anos o Novo Testamento e acho que a carta aos Hebreus nós já estudamos 3 vezes juntos. Então, fora esses estudos que nós já fizemos juntos, eu já estudei várias outras vezes Hebreus e estou estudando novamente a carta aos Hebreus, porque eu acho que o aprendizado que tem ali é assim, é precioso demais. E estudando a carta aos Hebreus, nós vemos que Deus disse assim, que ele reservou coisas superiores para nós hoje, após a obra consumada de Cristo Jesus. Aí eu fiquei olhando aquilo, como assim? Coisas superiores? A Bíblia diz para que, sem nós, eles lá da antiga aliança, incluindo Abraão, Moisés, não fossem aperfeiçoados, sem que nós também fôssemos aperfeiçoados. E a Bíblia vai dizer que eles viram de longe a promessa, mas nós vivemos depois da promessa cumprida. Cristo Jesus já veio e já realizou a sua obra completa. Amados, a comunhão que nós temos com Deus hoje, ela pode ser muito superior do que o que nós lemos aqui no Antigo Testamento. Como assim, Catiane? Amados, Deus derramou não apenas do Espírito dele, que é a vida dele, sobre nós, mas o Espírito do Senhor veio habitar em nós e se tornou um conosco. 1 Coríntios 6,17 diz que todo aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. Uau, como assim? Eu me uno ao Senhor Jesus pela fé e eu me torno um espírito com ele. E aí Jesus disse, eu preciso ir, eu preciso voltar para o meu Pai, falando para os discípulos, porque se eu não voltar, eu não posso mandar o conselheiro. E o conselheiro precisa vir, porque o conselheiro viverá em vocês, não apenas estará em vocês, mas viverá em vocês. Amados, o Espírito Santo de Deus vive em mim e em você. E porque ele vive em mim e em você, esse relacionamento aqui que Moisés tinha com Deus, nós podemos ter todos os dias da nossa vida. Porque Jesus já abriu o novo e vivo caminho, aquilo que nos impedia de nos relacionarmos com Deus. Cristo resolveu isso para nós. O pecado que nos impedia de termos livre acesso a Deus, Jesus resolveu isso para nós, resolveu essa questão do pecado e mais do que isso, ele realizou algo superior. Ele deu do seu próprio Espírito para viver em nós. Aleluia! Eu não sei vocês, amados, mas quando eu paro e penso nisso, eu fico meditando nisso, eu fico, não, pera lá, eu devo estar
crendo da forma errada, não pode ser. Se eu não estou desfrutando disso, alguma coisa está errada com a minha crença. Porque se Moisés, antes de ser regenerado, antes da obra completa de Cristo Jesus, ele viveu um relacionamento de amizade com Deus. Se Abraão, antes da obra consumada de Cristo Jesus, viveu um relacionamento de amizade com Deus, se Josué, antes da obra consumada de Cristo Jesus, viveu um relacionamento de amizade com Deus, de comunhão com o Senhor, o que será de mim hoje? Depois da obra consumada, o Senhor já realizou o que era necessário realizar, já abriu um novo e vivo caminho, o Espírito dele habita em mim, vive em mim. Amados, isso é glorioso demais. Essa é a vida que Deus conquistou por meio de Cristo Jesus para mim e para você. Aqui eram alguns homens que experimentavam isso. Abraão, Moisés, Josué, alguns sacerdotes, alguns experimentavam isso. Mas agora, por causa da obra consumada de Cristo Jesus, eu e você, todo aquele que crê em Cristo Jesus, pode viver esse relacionamento aqui, pode desenvolver esse relacionamento aqui. Amados, isso é incrível, isso é poderoso demais. Hoje, enquanto eu estava meditando nisso daqui, eu também estou lendo outras partes da Bíblia. Eu leio várias partes ao mesmo tempo, sabe, amados? Eu estudo várias partes da Bíblia ao mesmo tempo. Estou estudando Hebreus, estou estudando Êxodo e hoje eu estava lendo a primeira carta de Pedro e estava meditando ali na primeira carta de Pedro, buscando do Senhor a aplicação prática para aquelas verdades. E quando chega no capítulo 3 e vai falar sobre as mulheres, sobre os maridos, o início do capítulo 3, falando sobre os deveres conjugais, fala para a mulher assim: mulheres, vocês devem se portar de uma maneira honesta, respeitosa, vocês devem se sujeitar ao seu marido. E quando o marido não obedecer à palavra de Deus, que ele possa ver a conduta honesta e respeitosa de vocês e ele seja ganho sem palavras. Que a beleza de vocês, mulheres, não seja simplesmente a beleza exterior, mas seja a interior, de um espírito manso, dócil, equilibrado, sábio. Amados, quando eu li aquilo, eu fiquei assim: Senhor, como que uma mulher pode viver assim? Quando o marido não obedece à tua palavra, quando o marido é descrente, ou às vezes nós pegamos essa palavra de Pedro e pensamos apenas em maridos descrentes, mas às vezes são maridos que são crentes, mas em alguma área da vida não estão obedecendo a Deus. E a mulher está olhando, está observando, está vendo aquilo. E aí a Bíblia diz assim: mulheres, ganhe o seu marido, ou seja, ele vai começar a obedecer a Deus ao observar a sua conduta, a forma honesta que você vive. E aí eu falei com Deus assim: Senhor, isso é difícil demais. Essa palavra é dura demais para nós mulheres. Aí comecei a me lembrar: a mulher sábia é quem edifica a casa, a tola destrói com as suas próprias mãos. E eu comecei a conversar com Deus. Eu falei: Deus, essa palavra é dura demais. Parece que é uma responsabilidade muito grande sobre nós mulheres. E o Espírito Santo tão mansamente falou comigo e deixou tão claro, tão nítido no meu espírito. Ele falou assim: filha, só é possível as mulheres viverem assim. Nenhuma mulher conseguirá viver assim se primeiro ela não colocar o Senhor Jesus como a fonte e como o alvo do seu amor. Uma mulher só conseguirá viver de fato o que está escrito aqui em 1 Pedro. Só conseguirá de fato ser a mulher sábia que edifica a casa se ela primeiro amar a Jesus Cristo.
O primeiro amor dela precisa ser Jesus Cristo. Ele é a fonte e o alvo do amor. Aí sim, ela se tornará essa mulher. E aí eu comecei a juntar, amados, tudo que eu tô estudando aqui e tô compartilhando aqui com os irmãos, e daí veio a calhar que eu li isso bem hoje que eu estava meditando em Êxodo 33 para gravar o áudio aqui com os irmãos. Exatamente nesse texto em que fala sobre o relacionamento de Moisés com Deus. Essa amizade pura, genuína, completa que Moisés tinha com Deus, eu e você podemos ter todos os dias da nossa vida por causa da obra de Cristo Jesus. Eu e você podemos ter esse relacionamento, essa amizade com Deus. E é a partir dessa amizade com Deus, porque Jesus voltou, ele ressuscitou e ele voltou para o céu, e ele nos deu o conselheiro que é o Espírito Santo, e porque o Espírito Santo está aqui, vivendo em nós, nós podemos ter essa comunhão completa, essa amizade completa com o nosso Deus, porque o Espírito de Deus vive em nós. Por causa disso, nós temos esse relacionamento perfeito, essa amizade perfeita com Deus. Aí sim, por causa disso, nós vamos conseguir ser exatamente quem Deus nos chamou para ser e realizar tudo que Deus nos chamou para realizar. Eu não sei vocês, amados, mas eu tenho orado incessantemente todos os dias da minha vida que eu quero que toda a minha vida seja para a glória de Deus. E muitas vezes eu me vejo triste, abatida, sem conseguir compreender às vezes o porquê que eu tô tão triste, tão abatida, tão aflita, tão angustiada. Às vezes eu olho as coisas ao meu redor e aquilo me abate, aquilo me deixa triste. Às vezes eu vejo algumas situações ao meu redor e eu fico abatida. Às vezes eu vejo coisas acontecendo ao meu redor e eu fico triste. E eu falo: ô Senhor, por que essas coisas estão acontecendo? E eu começo a questionar e de repente o Senhor vem, assim como ele veio hoje, ministrando tão profundamente o meu coração. Ei, filha, eu já estabeleci por meio de Cristo Jesus um relacionamento íntimo e profundo com você. Agora nós podemos ser amigos. Eu não te chamo mais de serva, mas eu te chamo de minha amiga. Filha, eu quero compartilhar a minha vontade contigo, os meus propósitos contigo, aquilo que está no meu coração, eu quero compartilhar contigo, filha. Pare de ver as coisas de uma forma tão natural. Pare de tentar ser uma mulher bíblica, uma mulher santa na força do seu braço. Não vai ser, filha. Alimente o relacionamento comigo. Faça de mim, filha, a fonte e o alvo do seu amor todos os dias da sua vida. E fluirá do seu interior rios de água viva. Você será a mulher que você deseja ser para minha glória, para minha honra. Apenas alimente o relacionamento comigo, porque cristianismo é relacionamento. Se você fizer de mim, minha filha, a fonte e o alvo do seu amor, se você não colocar ninguém no meu lugar, aí sim, você será tudo o que eu te chamei para ser e fará tudo o que eu te chamei para fazer. Ah, amados, isso é incrível, amados. Estou aqui compartilhando algo da minha experiência com Deus, algo que Deus ministrou meu coração através aqui do Espírito Santo e do estudo da palavra. Enquanto nos relacionamos com Ele, enquanto alimentamos essa amizade que Moisés nutria amizade com Deus. Moisés era ousado com Deus. E é incrível
motivo porque Moisés começou falando: ah, Senhor, mas eu não sei nem falar, eu não consigo falar, eu tenho medo, manda outra pessoa em meu lugar. Moisés começou assim. Vocês lembram quando Deus chamou Moisés? Não, Senhor, é melhor o Senhor chamar outro. Chama outro, eu não consigo falar. Mas Deus insistiu: não, Moisés, eu chamei você. Eu escolhi você. E Moisés foi o quê? Se submetendo, se sujeitando e foi entendendo que ele só exerceria o chamado dele, ele só seria tudo que Deus o chamou para ser e faria tudo que Deus o chamou para ser através do relacionamento que ele desenvolvia com Deus. E Moisés foi o quê? Desenvolvendo esse relacionamento, a ponto de nós vermos aqui que ele falava claramente com Deus sobre todas as coisas. Nesse capítulo nós vemos ele pedindo: Senhor, eu quero ver tua glória, me mostra a tua glória. Ele era ousado com o Senhor. Por quê? Porque ele aprendeu a se relacionar com Deus. Amados, hoje nós temos o livre acesso a Deus. Jesus Cristo já conquistou esse livre acesso. Nós já temos o nosso espírito regenerado. O Espírito de Deus vive em nós, como eu já mencionei. Somos um espírito com o Senhor. Temos tudo para desenvolvermos esse relacionamento, essa amizade. É a partir desse lugar, dessa amizade, dessa tenda do encontro, é que nós vamos ser tudo o que Deus nos chamou para ser. E vamos fazer tudo o que Deus nos chamou para fazer. Ah, amados, que eu e você entendamos isso. Cristianismo é relacionamento. Evangelho é relacionamento com Deus. Que eu e você alimentemos isso todos os dias da nossa vida. Que nós façamos a nossa tenda do encontro. Que você faça do Senhor o alvo e a fonte do seu amor, assim como o Senhor ministrou o meu coração. Filha, você quer ser a mulher que me glorifica em todas as coisas? Faça de mim o alvo, primeiramente a fonte e depois o alvo do seu amor. E você será tudo o que eu te chamei para ser e fará tudo o que eu te chamei para fazer. Ah, amados, chega de nós colocarmos pessoas, relacionamentos e coisas no lugar de Deus. Jesus Cristo precisa ser de fato o centro das nossas vidas. 1 Pedro, lá no capítulo 3, também diz assim, Pedro escrevendo, acho que é no versículo 15, santifiquem a Cristo como o Senhor do seu coração. Nós precisamos colocar Cristo de fato como o Senhor do nosso coração, como a fonte de tudo que nós precisamos. Cristo Jesus precisa estar nesse lugar. Só voltando um pouquinho, que eu falei de 1 Pedro, dei o exemplo ali das mulheres, só para concluir essa questão das mulheres, eu acho que pode acrescentar aí na vida das minhas irmãs, também na vida dos irmãos, mas para as irmãs, talvez você esteja passando por situações difíceis, e você olha para o seu casamento e você pensa assim, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como agir, eu não sei direito como agir nessa situação, nessa circunstância. Quero encorajar você a colocar Jesus Cristo como a fonte e como alvo do seu amor. Tire o seu marido do trono aí, do coração, tira ele. Ele não precisa e ele não deve estar no centro do seu coração. O seu marido não deve estar no centro do seu coração. Quem deve estar é Jesus. Quando Jesus está no centro, quando ele é o alvo de todo o seu amor, quando ele é a fonte de todo o seu amor, quando você não coloca, você tira todas as expectativas do seu marido e você coloca em Jesus. Aí sim, você vai conseguir ser a esposa que o seu marido precisa e vai conseguir enxergar o seu marido como Deus enxerga. E aí sim, o seu casamento começa o quê? A fluir de uma maneira diferente. Porque a Bíblia diz que é a mulher sábia que edifica a casa. E para os maridos, marido,
Você quer amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela, tendo esse amor que dá a própria vida pela sua esposa? Se você deseja isso, tire a sua esposa do centro do teu coração. Ela não deve estar no centro do teu coração. Coloque Cristo no centro do teu coração, sendo Ele a fonte e o alvo do seu amor. E então você será o marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. É por isso que Jesus disse: ninguém que ame a seu pai, a sua mãe, a seus filhos, a sua mulher, mais do que a mim, pode ser o meu discípulo. A fonte e o alvo do nosso amor precisa ser Jesus Cristo. Precisamos estabelecer esse relacionamento de amor e de amizade, assim como Moisés tinha com Deus. Nós precisamos ter. E olha que Jesus já fez a obra completa para que nós tenhamos esse relacionamento. E a partir desse relacionamento, assim como aconteceu com Moisés, vai acontecer conosco. Nós seremos tudo o que Deus nos chamou para ser e faremos tudo o que Deus nos chamou para fazer. Seja dentro da nossa casa, seja como família, seja como cônjuge, seja como pai, como mãe, como filho, como filha, seja ministerialmente falando, seja profissionalmente, quando nós colocamos Cristo Jesus, de fato, no centro da nossa vida, como a fonte e como alvo do nosso amor, e estabelecemos esse relacionamento de amizade com Ele, tendo tempo com Ele, orando, conversando, louvando, ficando em silêncio para ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. Quando desenvolvemos esse relacionamento, aí sim, nós vamos de fato viver plenamente tudo o que Deus tem para que nós vivamos. E vamos receber, assim como Moisés recebeu. Moisés pediu para ver a glória de Deus e Deus disse assim: olha, Moisés, ninguém pode ver a minha glória e permanecer vivo, então eu vou passar diante de você, Moisés, toda a minha bondade e você me verá. E nós vemos aqui nesse capítulo 33 que o Senhor colocou Moisés em cima de uma rocha. Nós sabemos o que isso significa, né? A rocha é Cristo Jesus, tipificando Cristo Jesus. E aí a glória do Senhor, toda a sua bondade, passou ali e o Senhor precisou cobrir com a mão. E Moisés viu pela fenda da rocha e viu as costas do Senhor. Ah, amados, Moisés contemplou a presença de Deus. Por quê? Porque ele tinha esse relacionamento profundo com o Senhor. E eu e você podemos ter, porque o Senhor já conquistou isso para nós. Não é algo mais só para uma ou outra pessoa, mas é para todo aquele que crê. Se eu e você cremos, então nós podemos ter esse relacionamento profundo com o Senhor, porque já nascemos de novo e o Espírito Santo já vive em nós. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos conduzido. O Senhor tem ministrado os nossos corações. O Senhor tem nos ensinado. Pai, muito obrigada. Pai, minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos ajuda a desenvolver esse relacionamento contigo. Ah, Senhor, nos ajuda a ver como o Senhor vê. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Oh, Pai, o Senhor vive em nós por meio do seu Espírito. O Senhor já está aqui. Jesus Cristo já abriu um novo e vivo caminho para que nós possamos nos relacionar em liberdade e em paz com o Senhor. O Senhor Jesus já abriu esse caminho para que nós tenhamos essa amizade contigo, Pai. Ô Senhor, nos ajuda a desenvolvermos esse relacionamento. Nos ensina a desenvolvermos esse relacionamento de intimidade, de amizade com o Senhor. É assim que nós queremos viver. Queremos que de fato o Senhor seja a fonte e o alvo do nosso amor. Porque se o Senhor for a fonte e o alvo do nosso amor, todas as coisas da nossa vida, na nossa vida, vão fluir. Todas as coisas vão sendo colocadas, cada uma no seu lugar. Porque é a partir do Senhor, Pai. O Senhor é tudo que nós precisamos. É a partir desse relacionamento contigo
que nós recebemos sabedoria, direcionamento, discernimento, capacitação, fortaleza. É a partir desse relacionamento contigo que nós vamos recebendo a paz que excede todo entendimento. É a partir desse relacionamento contigo que nós vamos sendo aperfeiçoados, que a nossa fé vai sendo aperfeiçoada. Ô Senhor, nos ajuda a desenvolver esse relacionamento com o Senhor. É assim que nós queremos viver. Tendo o Senhor como nosso amigo, assim como o Senhor Jesus já disse lá em João capítulo 15, eu não vos chamo mais servo, mas te chamo de amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo de amigo, porque vocês sabem, o Pai tem revelado a vocês todas as coisas. Oh Pai, nos ajuda a compreender essa amizade que nós temos contigo, por meio da obra consumada de Cristo Jesus. Nós queremos viver e desfrutar dessa amizade. Queremos viver esse relacionamento com o Senhor, pleno de amizade completa contigo. Nos ajuda nisso, Espírito Santo. Sozinhos nós não conseguimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.